sentido, do comprometimento, da identificação com aquela profissão. Então o eu dele estava dentro daquela empresa. E quanto mais aquela empresa, no momento em que começou a se reestruturar, começou a excluir postos de trabalho, ele é um engenheiro, a engenharia acabou dentro daquela empresa, né? Porque ela virou uma empresa simplesmente de venda de produtos e serviços de internet e tal, como é a NET hoje, por exemplo, que terceiriza, né, os serviços de engenharia ou de técnico em telecomunicações, e se baseia basicamente em venda de produtos, né, de net, enfim, de internet, e pacotes de serviços de televisão, enfim, virou uma empresa. Então, isso vai gerando uma exclusão daquelas pessoas que eram antigas da empresa, que tinham uma identificação com o trabalho que faziam lá dentro. Isso vai gerando uma exclusão não só física, não tem mais o posto de trabalho, uma exclusão moral, você é antigo, né? Você é velho, você não tem mais lugar aqui. Isso vai gerando então condutas no dia a dia de assédio moral, né? E isso foi produzindo dentro dessa empresa, por exemplo, uma enormidade de casos de afastamento por comprometimento psíquico no trabalho e de suicídio. No caso, né, eu gostaria aqui só de colocar e enfatizar para vocês, para pensar o suicídio, a noção de processo suicida, como eu falei antes, e não pensar o suicídio como um ato que pode ser concebido do dia para a noite, como se fosse alguém que perde a razão em determinado momento, ou alguém simplesmente já doente, que está comprometido. Não, isso pode acontecer, é óbvio, mas isso não é o que acontece geralmente, isso não é o regular. Esse médico legista aí que eu já pesquisei, o Michel Debout, né? Ele é um especialista em suicídio na França, né? E tem uma série de publicações no mundo inteiro, assim, onde faz pesquisa sobre suicídio no Japão, nos Estados Unidos. Então tem várias, não só no trabalho, mas enfim, em todas as, né, os índices de suicídio por país, enfim, eles têm uma série de estatísticas e de estudos a esse respeito. Então é um renome, vamos dizer assim, no estudo sobre suicídio no mundo. E ele fala o seguinte, ele fala que 60% a 80% dos atos suicidas, os indivíduos não apresentam nenhuma psicopatologia, não estão doentes. Ou seja, não se suicidaram porque eles têm eles carregam já há muito tempo um distúrbio bipolar de humor, né, um transtorno depressivo que o trabalho só fez de repente piorar. Não. O que ele está dizendo? Que os atos suicidas, entre 60% a 80%, eles decorrem de um processo suicida. Então a ideia de processo suicida, ela é central para pensar o ato suicida. Quer dizer, o caminho, o que vai acontecendo com as pessoas. E aqui nos interessa mais ainda o que vai acontecendo com as pessoas dentro desse trabalho, né? Onde ele fala o seguinte, que é possível de ocorrer em todos aqueles, o processo suicida, então, que passam a viver uma crise suicida, desencadeada por acontecimentos de forte teor emocional, que se desenvolve dentro de um período crítico, que ele vai chamar. O Lionel Devan foi vivendo um período crítico de extremo sofrimento e estresse. Então, existe um período crítico. Período crítico significa que o processo suicida, ele vai abalando o sujeito e vai desestabilizando através de condutas de humilhação, de rebaixamento, de violências, de precarização do seu trabalho, de precarização de sua vida.
né? E que vai desorganizando a estabilidade emocional do sujeito e vai construindo aí ideações suicidas. No caso do Ionel, esse Dervan, o processo psíquico desencadeia-se ligado a um período crítico vivido pelas transformações organizacionais e do trabalho. Ele passa a ter uma desqualificação profissional cada vez pior, humilhações cada vez mais frequentes, a anulação do seu passado, o que tu fez, os 20, 15 anos de engenharia, de engenheiro de telecomunicações, isso aí não vale nada, não. Tu pode ter tido algum valor no passado, agora isso não presta pra gente. Isso não é simples. Imagina com vocês 20 anos de carreira, 10 anos de carreira, aí chega um delegado, assume a função lá e toda a experiência de 10, 15 anos naquele trabalho quase não conta, porque o que conta é o que ele vai dizer que tem que ser, não sei. Isso é desqualificante para a tua identidade, porque tu tem 15 anos de formação daquela identidade naquele trabalho onde aquilo não tem valor. Então a desqualificação do teu passado é a desqualificação de você, né, como pessoa. E além da desqualificação do passado, o caso do Ionel Dervan mostra a desqualificação do seu lugar. Ele não tem mais lugar. O caso que eu apresentei anteriormente do escrivão, né, que se suicidou, foi o que aconteceu? Foi tirando o assédio moral, foi tirando o lugar dele. Tira você daqui, mostra para lá. Tira você de lá, bota para cá. Você é destituído do teu lugar. E destituído do teu lugar, não simplesmente o lugar, não é só o teu espaço físico, é teu espaço identitário. É onde tu está vinculado, não simplesmente como lugar de trabalho, mas como relação afetiva, identitária, que constrói você de certa maneira. Então, te mudar de um lugar para outro é te fazer de um joguete que vai para aqui e para cá. Ele falava também que ele afastava ele da família, né? Ele reclamou, aí conforme ele reclamava, a pessoa botava ele mais longe. Mais para longe ainda, quer dizer, mais inutilizado ainda. E além disso, o caso do Ionel Dervan nos mostra a inviabilização do futuro. Você não tem mais lugar na empresa. Você tem que, ou aceita isso ou vai embora. Não tem mais futuro para ele evoluir, para ele crescer, para ele... Então, quer dizer, a inviabilização e a desqualificação do passado, do presente e do futuro vai produzindo essa desintegração do eu até chegar a um ponto que é uma situação limite. A situação limite é onde você esbarra com o teu limite e aí a ideação suicida e o ato suicida, eles são, né, eles são potencialmente aí capazes, né, de acontecer. Para finalizar, né, poder conversar aí o resto do tempo, eu só gostaria de discutir, de conversar rapidamente com vocês o que eu pude refletir de alternativas, né? Então, assim, por um lado a gente tem que ter alternativas que incidam na organização do trabalho e nas condições de trabalho, ou seja, que incidam na estrutura do trabalho. Isso requer uma luta política, requer uma luta por leis que regulamente, por exemplo, a progressão da carreira, que regulamente o salário, isso requer uma luta que possa intervir na estrutura da organização, né? Que possa intervir na estrutura e nas condições da organização. Agora, o que eu tenho aqui como possibilidade, como alternativa, e eu acho que isso, pelo menos a associação e outras, né, e as organizações de classe da categoria, né, me parece que estão nessa luta, mas a outra possibilidade que eu coloco a vocês é intervir nas relações de trabalho.
é intervir nas relações, é poder produzir certas intervenções nas relações de trabalho. Não só na estrutura, não só nas condições de trabalho, mas refletir e pensar nas relações de trabalho. A sugestão que eu tenho já trabalhado junto com a Fiocruz, junto com outras, trabalhei junto com o BNDES, trabalhei na Justiça Federal.